Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente combinou do domingo, como o treino iniciou um pouquinho mais tarde, a gente não teve tempo de falar sobre a palavra. Então, estou aqui para gravar o vídeo com o que seria ministrado no domingo, tá? Então, só para colocar vocês contextualizar sobre o período em que a gente vai falar, então eu vou falar de uma pessoa, de um personagem muito conhecido na palavra, uma pessoa muito importante na história bíblica. E ele, para que vocês entendam em que momento da história que a gente está, então eu vou falar um pouquinho dos antepassados dele. Então a gente tem Abraão, que eu falei numa das primeiras mensagens que eu passei para vocês. Abraão é o pai da fé, aquele que iniciou quase tudo, né? Foi o grande patriarca. Aí ele teve um filho chamado Isaac. Isaac é o filho da promessa, em que Abraão teve ele com 100 anos, a esposa dele tinha 90 anos, então foi o filho prometido que Deus prometeu para ele. E Isaac teve um filho chamado Jacó, e é nele que eu quero falar hoje. A nossa palavra vai ser ministrada em cima da história de Jacó. Então eu gostaria de ressaltar sobre Jacó, é algo que a gente pode destacar dele, que é a persistência, a determinação, a vontade de vencer que ele tinha. Então eu vou trabalhar um pouco sobre isso. E é com esse intuito que eu trouxe a palavra de hoje, que o título dela é Sangue, Suor e Lágrimas. Sangue, Suor e Lágrimas é o título dessa palavra. Então Jacó, desde bebê, ele já demonstrava essa vontade de vencer, essa determinação. Então a palavra vai falar que quando ele nasceu agarrado no pé do irmão dele. Então Jacó teve 2 filhos gêmeos, o Jacó e Esaú. Esaú, então, foi o primogênito, porque ele nasceu primeiro, apesar de serem gêmeos, um nasceu primeiro. Ele nasceu primeiro e Jacó não queria que isso acontecesse, e ele nasceu grudado no calcanhar dele. E provavelmente com essa luta de querer ser o primeiro, já desde o ventre da mãe dele, ele já demonstrava essa vontade de vencer, porque a gente sabe que o primogênito é aquele que vai herdar tudo. Ele recebe todos os bens, o direito de gerir todas as riquezas da família, vai ser o chefe da família quando o pai dele falecer, né? Então o Jacó não queria que isso acontecesse, ele nasceu. E daí que vem o nome dele. O nome dele é derivado de uma palavra hebraica chamada Yaakov, Jacob, que significa aquele que segura o calcanhar. Então, devido a esse episódio dele estar segurando o calcanhar do irmão dele, ele tem esse nome, ele recebe esse nome. Jacó, ele era muito determinado, ele tinha essa vontade de querer ser o primeiro, de querer ganhar tudo, de querer ser o primogênito, de herdar as coisas. Então, o que ele fez? A palavra vai dizer que Esaú era o irmão mais braçal, era o irmão que ele era responsável pela caça, de buscar o alimento, de caçar, de matar os animais. Então ele lutava muito com essa questão física, ele tinha esse trabalho, né? E Jacó, ele trabalhava mais com a cabeça, então ele tinha algo, ele cuidava das atividades domésticas. Basicamente ele fazia comida e cuidava ali dos afazeres domésticos e administrativos da casa. Então aqui é uma chave que eu passo para vocês, é o seguinte: a cabeça, ela sempre vai se sobressair na força. Então a força do braço, né? Então quando você pensa, quando você arquiteta, quando você estuda, quando você afunda alguma coisa, você sempre vai vai sair na frente daquele que vai com a força, com o braço, e quer usar a força física, né? E aqui é uma prova de que isso realmente acontece. Então, como Jacó ficava ali sempre nessa questão mais cuidando da administrativa, assim, das coisas, ele tinha mais aquele, o que a gente pode falar de ócio criativo. Então ele estava pensando sempre em alguma coisa, o que ele ia fazer, como que ele ia acabar sobressaindo em alguma coisa. E a palavra vai dizer o seguinte, que Esaú um dia chegou muito cansado em casa, muito cansado, com muita fome, e aí Jacó falou assim: bom, você está com fome? Eu posso te dar um prato de lentilha, mas em troca eu quero que ser o primogênito, eu quero tua progenitura, em troca desse prato de lentilha. E aí a palavra vai dizer o seguinte: quando alguém vende alguma coisa, quando alguém negocia alguma coisa, isso é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, ele sempre vai pegar teu ponto fraco. Toda negociação, ela vai pegar no ponto fraco de alguém. Então é uma demanda, uma oferta, uma demanda. Geralmente quem está entregando algo e alguém está precisando de algo. Então o que aconteceu? Jacó, ele falou assim: eu tenho alguma coisa que você quer,
Qual que é o teu ponto fraco? Qual que é a tua fraqueza? Ah, a tua fraqueza é a fome e a tua fome e o teu cansaço. Então eu vou te oferecer isso daqui em troca de algo tão importante, né? E na vida, às vezes, a gente faz tanto isso, né? A gente pega algo tão importante que a gente tem e a gente não quer pagar o preço. A gente sabe que para você vencer ou para você chegar em algum lugar, você vai ter que estudar mais, que você vai ter que trabalhar mais, que você vai ter que se dedicar mais. E o que você faz naquele momento? Ah, não. A gente abre mão de, às vezes, algo tão importante pra gente por alguns momentos, por um Netflix, por uma internet, por algo mais simples que a gente pode fazer e abre mão de algo tão importante. Foi o que Esaú fez. Ele abriu mão de ser primogênito ali, de ser o herdeiro de tudo aquilo e entrega por um prato de lentilha por mão dele, para Jacó. E aí ele fala uma palavra muito interessante, ele fala uma frase muito interessante, ele fala assim: mas do que adianta a minha progenitura, eu ser primogênito disso, se nesse momento não me adianta para nada, se nesse momento eu estou com fome. Então ele troca tudo o que ele tem por um prato de lentilha, porque naquele momento ele queria satisfação. Isso é algo que a gente tem que ficar muito ligado, né? Porque em muitos momentos da nossa vida, às vezes a gente deixa de pagar um preço, a gente deixa de se esforçar, porque a gente quer aquilo de imediato, a gente quer aquilo naquele momento, a gente quer aquilo naquela hora. E aí abre mão de algo tão importante. E assim, é como eu falei, eu estava falando no início desse raciocínio. As pessoas que vão negociar com a gente, elas vão sempre pegar no nosso ponto fraco. Então, às vezes, o nosso ponto fraco é não querer ser determinado, não querer se esforçar, não querer se dedicar, e você acaba entregando aquilo que pode te trazer frutos, trazer algo importante no futuro, por alguma coisa momentânea. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, ele troca, mas antes disso, Jacó precisava do quê? Precisava da bênção do pai dele. Então a palavra vai dizer que Isaac estava muito fraco, estava quase morrendo, estava cego, e ele ia dar a bênção para o filho dele, primogênito. Então ele já tinha trocado trocado o fato de ser primogênito de Esaú, estava com ele, por essa negociação, e a Bíblia não fala que teve enganação, ela fala que teve uma negociação, porque ele não enganou. Ele não enganou Esaú em momento algum, ele só falou: eu troco. Esaú trocou. Agora aqui sim, agora é aquele engano o pai dele para ter essa bênção. O pai dele estava muito... e aqui mostra essa determinação, se é certo ou se é errado. Eu não estou entrando nesse questionamento, eu estou dizendo que ele era muito determinado para querer alguma coisa. Então Jacó ia dar a bênção para o filho dele, ele escuta que Jacó ia dar a bênção, o que ele faz? Ele vai lá. A palavra fala que Esaú era peludo, muito peludo, então ele coloca uma pele de animal no braço, e Isaac, ele não, assim, quando ele conversa com o filho dele, que era Jacó, ele não conhece a voz, ele fala: mas não parece a voz de Esaú, parece a voz de Jacó, eu quero dar bênção para Esaú. Ele fala: não, pai, sou eu dele, então se aproxime que eu quero ver. E ele encosta a mão no braço dele com aquela pele peluda e fala assim: não, realmente é Esaú. E ele dá a bênção para Jacó. E aí Esaú descobre isso e fica muito irado, e Jacó, com medo da represária, né, de que ele fosse perseguido, de que ele fosse morto, ele foge. E ele acaba indo parar lá na casa do tio dele, Labão. Labão é casado com a irmã de Jacó. E aí ele chega lá e no caminho ele encontra Sara. E Sara, ele se apaixona. Sara é filha de Labão, então ele se apaixona por Sara. Ele chega pro tio dele e fala assim: tio, eu queria comprar o direito da mão em casamento da sua filha. Em troca disso, eu trabalho durante 7 anos aqui na sua fazenda. Labão, muito esperto, falou ok. Ele sabia que ele vinha de uma família abençoada, ele era um trabalhador, ele era novo, forte. Ele falou assim: ok, fica trabalhando aqui, não vai me custar nada, apenas a mão da minha filha, que uma hora ou outra eu vou ter que dar. E ele fica trabalhando 7 anos. E a Bíblia vai falar que durante 7 anos ele trabalhou, se esforçou, se dedicou. E ao término desses 7 anos, quando ele consegue o direito de receber a mão da filha dele, Labão entrega essa filha para ele. Só que a palavra fala que era durante a noite. Então ele passa a noite com essa mulher, né? Ele passa a noite com ela, e quando ele amanhece, que o dia clareia, ele percebe que não foi com Sara que ele dormiu, foi com Lia, a irmã de Sara. E a palavra, ela não fala que Sara é mais bonita, mas fala que Lia tem os olhos bonitos, mas Sara é mais formosa.
Então dá a entender que Sara é mais bonita, é mais nova do que Lia, né? Ou seja, Labão enganou Jacó. E aí Jacó vai questionar Labão por essa enganação, digamos assim. E Labão fala assim, não é o nosso costume dar a mão da filha mais nova. A gente antes tem que casar a filha mais velha. É o nosso costume aqui. Ele fala, mas se você trabalhar mais 7 anos, eu posso entregar a mão de Sara para você. E aí, novamente, Jacó trabalha, se dedica, ele acaba tornando Labão muito rico. Depois a palavra lá na frente vai falar que Labão se torna um homem muito rico, porque ele sabe que Jacó é uma pessoa abençoada e por essa bênção acaba multiplicando a riqueza dele. Então Deus abençoava Jacó e acabava multiplicando. Então Labão não era nada burro, né? Ele era bem esperto. Então ele fazia com que Jacó trabalhasse para ele, para que isso fosse multiplicando. Jacó acaba pagando, sendo enganado, trabalhando 7 anos por essa enganação que ele fez com o irmão dele. Então isso não ficou impune, isso teve, né? A palavra fala que toda semeadura tem uma colheita, então ele acaba pagando, ele é enganado, ele tem que trabalhar 14 anos. Mas aqui o que eu quero deixar trazer para vocês essa questão de ele esforçar, ele trabalhou, ele continuou trabalhando, ele trabalhou por 14 anos por aquilo que ele queria, ele pagou o preço por aquilo que ele queria, né? E aí uma coisa que eu quero trazer que é bem importante, antes de que a gente vá para a finalização do vídeo e conclusão, eu queria trazer o seguinte, que determinação, que é tudo isso que Jacó tem, sabe? Determinação, coragem, força de vontade, ser aguerrido, essa motivação, isso ele não vem de Deus, isso é uma coisa natural. Isso você tem ou você não tem. E se você não tem, você tem que buscar. Deus não vai colocar isso no teu coração. Isso é algo que você tem que demonstrar para Deus. Lá em Josué 1:9, ele vai falar o seguinte. Quando Josué ia assumir o povo de Israel, que Deus vem e traz essa palavra para ele. Ele fala bem assim. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor, seu Deus, está contigo. Então Deus fala para ele, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Não temas, eu tô aqui do teu lado. Fique tranquilo, eu tô. Mas a coragem, essa força, essa motivação tem que vir de você. É a maneira como você vai demonstrar para Deus que você quer aquilo, que você vai lutar por aquilo ali. Então não espere assim que Deus vai te deixar mais motivado, Deus vai te dar ânimo para você fazer as coisas, Deus vai fazer você ter mais força, você ter mais coragem. Não, você pode acreditar e deve acreditar que Ele está do teu lado. Isso deve te trazer essa motivação, essa força, mas não que Ele vai te colocar isso no teu coração. Isso é teu, você tem que buscar isso. Ninguém vai te dar isso de graça. Então, se você está querendo fazer alguma coisa, se você está querendo buscar alguma coisa, reaja, a coragem é tua, a força é tua, a motivação é tua, ela tem que ser tua, tá? E aí, então, terminando isso, voltando para a história de Jacó, né? Toda a sua vida, contextualizando sobre a história, agora eu vou trazer para a nossa realidade. Então, tudo na nossa vida, ela tem um preço a ser pago, da mesma maneira que Jacó pagou. Então, nem sempre os sacrifícios para se conquistar algo são simples. A grande maioria das vezes, sendo muito sincero, vai ser difícil. Quanto maior o teu sonho, quanto maior o que você almeja, mais difícil vai ser você conquistar, mais sacrifício vai exigir. Então, teremos dificuldades, teremos sofrimentos, vamos passar por momentos difíceis para que possamos conquistar algo, né? Mas aí eu pergunto para vocês assim, e trazendo um pouquinho sobre o texto, né, sobre a explicação da história de Jacó. Será que Jacó devolveu Lia para Labão? Quando se completou os 14 anos, ele casou com Raquel, que era grande, o amor da vida dele. Será que ele devolveu Lia? Ele não devolveu Lia, né? Ele não devolve Lia porque assim, ó, ele não abriu mão dela porque ele sabia o preço que ele havia pago por ela. E aí, só tratamos algo como descartável quando a gente não sabe o preço. Então ele não ia tratar ela como descartável, porque ele sabe os 7 anos que ele teve que trabalhar para conquistar ela também. Então ele não podia tratar ela como um descarte, simplesmente jogar fora e devolver, tá aqui de volta.
porque durante aqueles outros 7 anos ele ficou junto com ela. Não estou dizendo, eu nem estou entrando em discussão se é certo ou se é errado nos dias de hoje, se é a questão de ter 2 mulheres, porque naquela época a gente sabe que era algo que se podia, né? Era algo que a cultura daquele lugar se permitia. Então eu só estou querendo trazer a luz nessa situação que aconteceu. Poderia ser outra coisa, enfim, mas ali era a esposa, né? Então a gente geralmente nós lançamos fora aquilo que não sabemos quanto custa. Então quando você sabe o o preço que você pagou por algo, você nunca vai jogar fora. Você valoriza aquilo. Você dá valor para aquilo. Eu tenho uma história bem interessante antes de continuar. Na minha infância a gente brincava com aqueles bichinhos virtuais, tamagotchis, né, que a gente falava, e era muito baratinho aquilo, mas aquilo por um momento foi uma febre. Foi uma febre aquilo, cara. Todo mundo queria ter aquilo, era muito legal, todo mundo levava na escola, aqueles bichinhos ficavam apitando, todo mundo queria brincar com aqueles bichinhos. E aquilo sumiu. Era muito barato, assim, mas aquilo trazia uma brincadeira muito sadia para todo mundo. Todo mundo falava, por que teu bichinho se transformou? Teu bichinho se transformou em quê? Então era um bichinho que a gente tinha num aparelhinho, você cuidava dele, dava comida, limpava o cocôzinho dele, levava ele para fazer xixi, enfim, brincava, fazia ele dormir, dava injeçãozinha quando ele estava doente e tal. E aquilo era uma febre na minha infância. E era algo barato, enfim, mas era algo que gerava uma brincadeira muito sadia entre todo mundo. E aí um dia eu tava num shopping, eu vi lá Tamagotchi para vender, eu falei, nossa, isso era muito legal, não sei o quê, porque eu sabia o preço não financeiro, mas eu sabia o preço que aquilo trouxe na minha vida, o valor que aquilo teve na minha infância. Eu gostava, era muito legal, então me trouxe algo, me trouxe lembranças daquilo, então era algo legal. Eu falei, eu vou comprar para minha filha e vou levar para ela. E eu cheguei em casa feliz. Hoje o preço é muito maior do que era antigamente, né? Enfim, mas como você tem aquelas sensações, aquelas lembranças, é como eu estava falando aqui, você sabe o valor que aquilo tinha na tua vida, no teu coração. E eu cheguei para minha filha e falei, filha, trouxe um presente legal para você, olha que massa. E a gente tem que lembrar que os nossos filhos, eles estão na era digital. E o Tamagotchi era analógica, ele é um bichinho até feinho assim, né? Não é nada digital, bem bobinho na verdade. E eu trouxe aquele brinquedo pra Larinha e falei assim, olha filha, que legal, isso aqui é o Tamagotchi, é um bichinho virtual, você vai dar de comer pra ele, ele vai crescer, ele vai ficar legal, você vai virar alguma coisa que você vai descobrir o que é. Ela olhou aquilo ali e tal, já não fez uma cara muito atraente, gostou até da cor, porque era cor de rosa, brincou um pouquinho e falou, pai, não gostei. E largou de lado. Então isso é para demonstrar que valores, quando você ama algo de verdade, você luta por aquilo, que seja com, enfim, o esforço que você faz ou aquilo que te gerou, aquilo vai te gerar um preço, um valor dentro de você. E só você sabe o que aquele valor tem para você. Pode ser algo simples, como eu trouxe aqui para contar, ou pode ser algo importante, algo que você conquistou, uma casa, um carro, uma faculdade para um filho. Só você vai saber o valor que isso teve, né? Então eu queria trazer só essa história que eu me lembrei aqui, acho bem interessante. Então eu termino essa mensagem de hoje dizendo o seguinte, eu não sei o que vocês, quando eu estava falando sobre essa palavra, o que vocês imaginaram, que é algo que vocês querem conquistar, que é algo que vocês querem buscar. Quando eu estava falando, pode ser que muitos de vocês tenham pensado assim, nossa, eu queria muito tal coisa, eu queria muito terminar minha faculdade, eu queria muito fazer minha pós-graduação, eu queria muito ir para fora do país, nossa, eu queria muito ser promovido. Então, eu não sei também quais são os planos de Deus para cada um de vocês, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu posso dizer com toda certeza para vocês, que para chegar nesse lugar que vocês imaginarem, cada um de vocês está imaginando, que cada um de vocês aí sonhou enquanto eu estava falando sobre essa palavra, vai precisar de muito suor, em alguns momentos vocês vão ter que chorar, em alguns momentos vocês vão ter que sangrar. Então vai precisar de muito suor, lágrima e em alguns momentos sangrar para que vocês possam conquistar isso. Nada vem fácil. E é como eu falei, o que vem fácil você não dá valor. Você acaba jogando fora, como a Larinha fez. Para ela aquilo não tinha valor nenhum. Aquele valor era muito mais meu, né? Então eu trouxe só essa história para ilustrar para vocês. Então o resultado você só saberá
no dia que você pagar o preço. Então, quando você pagar o preço por isso, você vai saber o quanto que aquilo custou e o quanto que aquilo é valioso para vocês, tá? Então, a sua dedicação, o que você faz aqui, vai deixar claro para o Senhor o que queremos e quanto queremos. Então, a vontade dele aí a vontade dele acontece dentro de nós. Aqui até me perdi um pouquinho aqui, me perdoem, tá? Então, assim, você se dedicar, você fortalecer, você fazer de tudo para buscar algo, vai mostrar para Deus a vontade que você tem, o esforço que você tem para aquilo lá. E aquilo possivelmente é reconhecido por Deus pelo aquele esforço que vocês estão fazendo. Então, assim, lutem, sangrem, chorem se precisar, mas não deixem de lutar por aquilo que vocês querem. Não façam como Esaú, trocar algo importante por algo que é passageiro na vida, porque trocar por algo passageiro, momentâneo, é muito mais fácil, mas eu garanto para vocês que ao fim dessa jornada, ao fim desse caminho, desse processo, lá na frente vocês vão valorizar e vão olhar para trás, valeu a pena. Porque eu sei o valor que isso teve para mim, porque eu sei o quanto eu me esforcei por isso, tá bom? Então, obrigado, assistam, se quiserem compartilhar, compartilhem. E é isso aí, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, e muito obrigado por destinarem 21 minutos para me ouvir. Um abraço, tchau!